Olá, você está em um conteúdo com tecnologia 360 graus. Passe o dedo ou o mouse na tela ou desloque o seu celular e aproveite mais do nosso vídeo. Eu sou Fábio Sepúlveda, sou urologista em Salvador, Bahia. Eu gostaria de convidar você para assistir uma cirurgia ao vivo conosco, num ambiente de 360 graus em realidade virtual. Será um prazer tê-los conosco. A proposta da cirurgia é que a gente possa combinar as técnicas minimamente invasivas e as altas taxas de sucesso de duas estratégias que habitualmente a gente tem. A mini percutânea, que como percutânea tem um grande potencial de tirar o máximo de cálculo, deixar o paciente livre, e a flexível com seu potencial de acessar todos os cálices e a própria característica minimamente invasiva da flexível. Então o que a gente vai fazer é tratar de um paciente que tem 50 anos, está com dor lombar direita há 8 meses, não tem nenhuma comorbidade, já tinha sido feito uma percutânea por um cálculo coraliforme completo há 6 anos, ficou livre de cálculos nessa época e no acompanhamento ele surgiu novamente com dor. Essa é a tomografia na fase inicial sem contraste e dá para ver que ele tem um cálculo piélico relativamente pequeno, mas com uma pelve extra-renal. Seria de fato um paciente muito favorável para fazer uma ureteroscopia flexível, mas o que surpreende a gente é o fato dele ter uma densidade muito alta. Então a dificuldade da gente fazer um dusting para esse paciente e não ter a certeza que ele ficaria livre de cálculo. Como era um paciente que eu já tinha tratado, eu sabia que a anatomia da vesícula dele não era uma anatomia muito favorável para essa navegação. Então eu submeti ele também a urotomografia e na injeção com contraste dá para ver que ele tem uma anatomia bem diversa, né, da normalidade. E a gente fez uma reconstrução tridimensional e dá para ver que os cálices posteriores, o mais favorável para acessar é esse cálice médio posterior, e essa é a proposta da gente fazer a mini percutânea acessando exatamente esse cálice, enquanto a gente faz a flexível retrógrada para acompanhar todas as etapas da cirurgia, acompanhar a punção, acompanhar a dilatação e fazer a verificação depois se de fato o paciente ficou stone free. A proposta é essa. Então a gente vai tentar minimizar o uso da radioscopia utilizando o ultrassom em conjunto com a percutânea, tá? A proposta é ter a radioscopia à disposição e acredita que se a gente somar forças aqui, a gente consegue um bom resultado para esse paciente. Um dos grandes detalhes dessa cirurgia é reconhecer a anatomia, e agora a gente já está fazendo aqui a demarcação dos pontos, né, os marcos anatômicos mais importantes para a delimitação do que seria a janela segura da punção percutânea. Já tenho demarcado aqui a crista ilíaca, a 12ª, 11ª costela e a linha axilar posterior. Esse paciente está sendo posicionado numa posição com os flancos livres, né, uma variação do decúbito da litotomia associada do Valdivia, que é conhecida como Bart's Flanks Free. Já na posição a gente tem passado o ultrassom. O objetivo é reconhecer um pouco da anatomia, reconhecer as estruturas adjacentes ao rim, o cólon, no caso aqui do lado direito também o fígado. Com o raio-x posicionado, a gente vai ter já a posição correta, adequada de colocar o arco, tá? O objetivo é deixar a radioscopia à disposição o tempo inteiro. Então tem uma primeira imagem a 0 graus, né? Tem uma pequena inclinação para compensar os 15 graus do decúbito do paciente. E agora, para ter a segunda posição do arco, que vai nos ajudar aqui também a ter as 3 dimensões, né? Vai ajudar a fazer uma punção direcionada. A gente precisa demarcar todas essas áreas para depois fazer a rotação do arco por baixo do paciente. Então essa é uma punção que foi descrita como 0,90, né? Isso ajuda muito a localizar a profundidade em que se encontra o cálice. Uma vez com ultrassom, como a gente também tem acesso tridimensional ao rim, a gente não tem tanta necessidade. Então a gente está deixando pronto aqui o arco em C
caso seja necessário, para localizar a altura da punção desse cálice posterior, cálice médio, que está o planejamento da punção. Eu já tenho aqui a segunda imagem, mostrando aqui a profundidade de onde se encontra o cálculo, provavelmente os cálices. Agora eu estou retirando aqui o arco, e com as demarcações que foram feitas no chão, não existe mais a necessidade desse arco ficar o tempo integral durante a cirurgia. A gente vai precisar só, caso tenha necessidade de fazer a punção, ou eventualmente no final para utilizá-lo como uma ferramenta para verificar o status livre de cálculos. Agora a gente vai começar o procedimento. O Dr. Evaristo vai iniciar com a ureteroscopia retrógrada. Proposta que a gente não use a bainha para fazer essa cirurgia endoscópica combinada. Já está sendo feito o avanço aqui do primeiro fio guia. Proposta que a gente aproveite esse segundo fio guia que vai ser passado para acompanhar a ureteroscopia. E através desse segundo fio guia a gente faça a subida do ureteroscópio flexível. Existem várias manobras para evitar o uso da bainha, mas sem dúvida ter um segundo fio guia à disposição e passá-lo sobre o fio guia que torna mais factível a ascensão do ureteroscópio flexível ao sistema coletor sem a bainha. A gente já está fazendo, o Dr. Evaristo já está fazendo aqui a ureteroscopia, e durante o ultrassom a gente já percebe aqui que não existe uma dilatação tão grande, né, coisa que já estava previsto na tomografia, mas uma vez com o ureteroscópio flexível e com a irrigação, a gente consegue induzir uma hidronefrose que vai nos permitir, fazendo a mensuração aqui do cálculo, né, eu tenho uma imagem congelada de um corte transversal do cálculo, e isso já me ajuda a ter uma noção que de fato o cálculo parece que está um pouco maior do que o que até a gente então tinha previsto pela tomografia. Ele está com 17,3 milímetros. Então, vou ficar aqui verificando a janela com o ultrassom, enquanto o Dr. Evaristo sobe com o aparelho flexível. Dá para ver que tem uma pequena dilatação nesse cálice médio, que muito provavelmente é através dele que a gente fará a punção, mas com a visão endoscópica retrógrada, através do flexível, a gente vai ter a precisão correta de que se esse é de fato o cálice que a gente precisa acessar. Então, como eu havia comentado, essa é a forma mais efetiva, mais rápida da gente subir com flexível. É aproveitar o segundo fio guia que foi passado, colocá-lo por dentro do ureteroscópio flexível e subir. Passando um pouco de gel aqui para melhorar um pouco da visão da ultrassonografia. Já percebe que tem um pouco mais de dilatação agora com a irrigação. Cuidado aqui especial para deixar apenas a gravidade, a altura do soro a 40 graus, para permitir que a gente não pressurize demais o sistema coletor. Eu já consigo ver aqui um pouco mais de dilatação, já consigo identificar de fato o cálice que eu quero entrar. Numa posição com o transdutor posicionado no eixo do corpo, a gente já consegue ter uma noção exata do que é o cálice posterior. Consigo movimentar aqui a agulha, né, fazendo pequenos movimentos tipo um bump, e eu consigo ver o deslocamento do tecido através do ultrassom. Já dá para ver a ponta da agulha se aproximando do parênquima renal. E o segredo dessa punção é levar a agulha até o transdutor. Então eu busco ali a agulha com o transdutor, vejo o cálice que eu preciso entrar. Perceba agora que o cálice já está sendo, o parênquima está sendo perfurado. Pronto. E na ureteroscopia flexível, pronto, agora eu tenho a convicção de que eu entrei de fato no rim. E na ureteroscopia flexível a gente vai fazer agora a busca para encontrar. Vou recuar um pouco a agulha para achar o ponto exato aqui da entrada do cálice, porque eu achei que ela não ficou no eixo tão bom com o infundíbulo.
Agora sim a gente está vindo num eixo bem paralelo ao infundíbulo. A punção vai ficar melhor, inclusive para poder descer o fio guia. Pronto, perfeito, dá para ver lá na papila. Vou recuar só um pouco a agulha. Tá vendo que ela está transpapilar. Isso dá para a gente a segurança de que a gente pode dilatar, tendo a certeza de que a gente está no cálice escolhido, com a punção transpapilar. Isso diminui muito a chance de ter qualquer intercorrência relacionada à punção. Fez o acompanhamento de todas as estruturas ao redor. O uretroscópio flexível ele pode tanto apreender, agora a gente já está vendo aqui a jupe, então tá fácil, pronto. O Dr. Evaristo recuou um pouquinho o uretroscópio flexível. A gente vai tentar negociar agora para que o guia desça. Uma vez que a gente tem o controle endoscópio total, não existe a necessidade de fazer radioscopia. Estou fazendo um bloqueio aqui com uma solução de bupivacaína, né, fazendo uma anestesia local preemptiva, para que a gente, uma vez que tem definido o trajeto, eu possa incisar, fazer a dilatação. Isso aí permite que a gente tenha a sensação dolorosa e consumo de analgésico menor após o procedimento. Uma vez passada a agulha, agora a proposta é fazer a dilatação. Dá para ver aqui que o fio guia foi exteriorizado através do meato uretral e que isso é algo comum para quem faz percutânea em posição supina, né, o conhecido como through and through. Vou fazer uma dilatação inicial aqui com um dilatador axial de 10 French. Eu posso tanto acompanhar pelo ultrassom essa dilatação, tá? E o fato de ter o fio guia exteriorizado e mantido ele tenso facilita muito essa dilatação. E eu também posso acompanhar com visão endoscópica, já que eu tenho esse recurso à disposição. Pronto, já vi a ponta do dilatador ultrapassar ali a papila renal, está mais do que suficiente. A gente não precisa avançar muito além da papila. Geralmente os aparelhos mini nefroscópios, alguns deles têm um kit de dilatação próprio, tá? No caso aqui em questão a gente não tem esse kit de dilatação, então eu vou passar um protetor de fio guia, né, vulgarmente conhecido como Angiocat, que isso vai me facilitar a dilatação. A proposta é fazê-la em tempo único, na dilatação one shot, para que a gente possa subir a bainha. E a gente vai usar uma estratégia para exteriorizar o fio guia e trabalhar com um canal, uma bainha com um canal de trabalho mais amplo, né? Fica mais livre e a gente consegue tirar fragmentos um pouco maiores. Então vou reduzir o fio guia só para poder permitir que o Angiocat seja introduzido e eu tenha a outra extremidade do fio guia exteriorizada através dele. Estou avançando aqui agora o Angiocat, mais uma vez fazendo um controle endoscópico exclusivo. Dá para ver claramente aqui na tela esquerda que o Angiocat vestiu o fio guia além do ponto de acesso da papila renal. Mantendo novamente aqui só o fio guia pasteurizado através da uretra com um pouco mais de tensão, para permitir que na hora da dilatação eu consiga tracionar um pouco esse fio guia, manter meu trajeto retilíneo. Eu diminuo um pouco da mobilidade renal e isso me facilita essa dilatação que eu posso acompanhar, mais uma vez, tanto por visão endoscópica, quanto também acompanhar por visão ultrassonográfica. O fato de usar um dilatador plástico, ele meio que tira um pouco da refringência causada pelo fio guia, que tem um componente metálico. Então vai ser muito mais fácil a gente ver esse dilatador através da visão endoscópica, porque pelo ultrassom o material plástico aqui do dilatador não é tão visível. Que habitualmente a gente acontece quando tem a visão endoscópica, eu prefiro passar um dilatador metálico, né, uma antena de Alken, que ela é muito refringente, dá um aspecto muito ecogênico, fica fácil de ser visto durante o processo de dilatação e o acompanhamento com o ultrassom. Então, eu vou pedir para você recuar um pouquinho só, Evaristo, de forma que a gente consiga evitar o choque aí do dilatador com o aparelho flexível. Perfeito. Essa tração do fio guia, como eu comentei, permite que a gente tenha toda a estrutura tensionada e fica mais fácil. Pronto, perfeito. Já está visto ali no uretroscópio flexível à esquerda que o dilatador avançou ali além da papila. Então a gente vai usar agora uma estratégia para tentar exteriorizar o fio guia
de forma que eu trabalho com fio guia de segurança por fora da bainha. E isso vai me permitir ganhar um pouco mais de diâmetro da bainha e tirar fragmentos um pouco maiores. Então tirei um jocate, estou passando aqui agora o dilatador. Vou posicionar o dilatador também com controle combinado de visão endoscópica e ultrassonográfica. Agora que o rim já está com acesso feito, ele perde inicialmente um pouquinho de pressão. Pronto, já está localizado aqui na ureteroscopia flexível a ponta do nosso dilatador. Vou vestir a bainha do nosso mini nefroscópio por cima desse dilatador axial. Agora com o ultrassom fica um pouco mais fácil de ver essa bainha. Geralmente ela fica com dois sinais, duas linhas retas hiperecogênicas, que a gente chama de sinal do trilho do trem. Fica um pouco mais visível no ultrassom em virtude do fato dela ser metálica. Tentando chegar um pouco mais próximo para a gente ter uma visão endoscópica completa da bainha além da papila. Lembrando que esse cálice posterior ele estava ali a mais ou menos uns 10 centímetros de distância da pele. Esse paciente tem um rim que tem um vício de rotação um pouco medial e esse cálice estava um pouco distante. Muito bom, Evaristo. Esse recuo aí facilita para que a gente possa também não colidir o aparelho com a bainha. Perfeito. Dá para ver já a parte metálica da bainha no interior do sistema coletor. Aí agora eu vou passar um dilatador 14 pelo interior da bainha, lateral ao fio guia, de modo a permitir que a gente consiga retirar o fio guia, colocá-lo externo à bainha. O fio guia de segurança, como ele está exteriorizado através do meato uretral, isso dá a segurança de que a gente pode navegar, se for o caso retornar, redilatar. Então retirei aqui o fio guia e vestindo agora por cima da bainha e fazendo o controle visual por ureteroscopia flexível. Pronto, novamente está alocada lá no sistema coletor. Perfeito. Agora a gente pode navegar, né, já com o mini nefroscópio. A gente percebe que tem um pouquinho de sangramento mesmo decorrente da dilatação. À medida que o fluxo for lavado, a tendência é que a visão comece a melhorar. O segredo aqui é não aumentar a pressão, é ter um pouquinho de paciência para aguardar. Esses coágulos eles podem sair só por o efeito Bernoulli mesmo, o efeito Venturi, ele vai ser meio que aprisionado, vai ser extraído, né? Deixa eu tentar se localizar aqui, porque a princípio o cálculo estava nessa posição PL, que já dá para ver que tem um pouco de uma pielite nessa região. Tentar fazer uma navegação, pronto, ó. Encontramos o cálculo aqui, o cálculo a princípio migrou, né? Acho que com o processo de dilatação da ureteroscopia flexível ele saiu da pelve e se localizou aqui na posição mais difícil de fragmentação, que foi para esse cálculo, para essa região de um cálice inferior, com posição levemente anterior. Dá para se perceber que pela inclinação do aparelho de que ele está anterior. E essa é de fato uma posição bem difícil para fazer agora a litripsia. Eu vou tentar iniciar o processo de litripsia com a mini percutânea, já sabendo que é um cálculo muito duro. Estou parametrizando o meu gerador de laser aqui para 1000 joules de energia e 8 de frequência. Estou usando uma fibra 273, né? Não tem necessidade de eu usar uma outra fibra, porque ela se vai virar tanto para a mini percutânea quanto para a ureteroscopia flexível. Em virtude da dificuldade que eu estou passando aqui em localizar, e o segredo é não dar muito torque com o aparelho, vou ver o que Evaristo consegue fazer através da ureteroscopia flexível, se ele consegue ter uma visão um pouco melhor, já que ele está no cálice anterior, ver se ele me ajuda a mobilizar esse cálculo aqui para o interior da pelve, retornando para onde ele estava inicialmente pela tomografia, porque de fato a gente fica de frente para ele
Isso vai ajudar muito o processo de litripsia. A gente está usando um Dormia N-Gage aqui, que tem uma pega frontal. Ele é um Dormia muito bom para pegar cálculos em locais difíceis, porque a gente não precisa vestir o cálculo por completo. Em compensação, ele tem um pouco menos de torque, né? Se o cálculo está grande, está impactado, a gente não vai conseguir fazer isso. Então a proposta é fazer a litripsia mesmo. Vamos tentar quebrar o que dá, diminuir um pouquinho essa massa de cálculo. E a partir do momento que a gente tiver essa massa reduzida, tentar luxar novamente para a posição mais confortável. Então, como eu disse, a gente vai estar usando a energia aqui para fragmentação mesmo. 1000 joules de energia, 8 de frequência. Vamos tentar quebrar a área que está mais acessível do cálculo. Diferente das bainhas descartáveis, que tem a ponta biselada, as bainhas dos mini-néfros são bainhas retas. A gente tem um pouquinho de dificuldade também em vestir esse segmento de mucosa e alinhar um pouco melhor o cálculo, de forma que a gente consiga posicionar o cálculo no centro da tela, né? Ele está numa posição bem anterior, então tentando fazer um torque leve a moderado aqui para poder ajustar a fibra de tal forma que ela atinja o centro do cálculo. Acho que agora a gente consegue fazer uma fragmentação um pouco melhor. O rodar da bainha permite que a gente consiga mobilizar também um pouco do cálculo. Dá para ver pelo backburner que a gente está precisando usar uma energia muito alta para fragmentar o cálculo. Seria uma energia de fragmentação, mas ele está meio que pulverizando, não gerou nenhum fragmento maior. Vamos ver se com esse processo de fragmentação ele consegue mobilizar um pouco. Outra vez que a gente abriu um bom espaço aqui nessa porção mais inferior e no núcleo do cálculo, mas ainda não está talvez tão favorável para a gente tentar retirar. Vamos tentar ver se a gente consegue agora, através da ureteroscopia flexível, mobilizar um pouco melhor o cálculo, você tem um acesso mais fácil. A vantagem de fazer a cirurgia endoscópica combinada é, de fato, combinar as estratégias. Então, se está difícil para a mini percutânea, que fique mais fácil para flexível, a gente alterne essas duas estratégias. Né? As duas estão posicionadas aqui em tempo real. Se a Varisto consegue, agora que tem uma pequena quina do cálculo formada, para a gente poder tentar mobilizar esse cálculo para a pélvica, é o lugar mais favorável, né, de onde ele não deveria ter saído. Isso vai facilitar o processo de litripsia. Como eu disse, dorme de pega frontal, perfeito. Já temos aqui um fragmento de tamanho razoável. Acho que tem até capacidade dele ser extraído através da bainha. Pronto. Tá aí. Tirando agora através da mini percutânea. Na via de regra a gente não precisaria disso no efeito Bernoulli, mas como é um fragmento maior e a gente já tem aqui um extrator de Dormia à disposição, isso facilitou muito para tirar esse fragmento de cálculo através da mini percutânea. Vou recuar um pouco o aparelho agora para a gente inverter e tentar passar o Dormia através da flexível. Já está sendo criado um espaço ali entre o cálculo e o cálice, e talvez isso favoreça agora a mobilização dele. Como não é possível, não vamos perder tempo, vamos tentar fazer essa fragmentação novamente com laser, gerar agora fragmentos grandes o suficiente para serem mobilizados do cálice, ou caso se gere fragmentos grandes o suficientes para serem pequenos o suficientes para serem eliminados através da bainha. Perceba o quanto o cálculo é duro, né? Está tentando fazer uma linha de fratura com o flexível, usando bastante energia aqui, 1000 joules, e o cálculo apenas arranha. Pronto, gerou alguns fragmentos, a gente consegue tirar aqui através do efeito de Bernoulli. É importante que ambos os endoscópios, tanto o flexível quanto o mini-néfro, tenham a sua irrigação plena, né? Porque isso permite que o sistema coletor fique cheio. Fazendo agora a inspeção do cálice, percebe que ainda tem um pequeno fragmento. Tentar mobilizar a bainha. Pronto, perfeito. Tá percebendo que o fragmento saiu sem muita dificuldade.
Vamos fazer novamente aqui a inspeção do cálice. Ainda temos alguns fragmentos. Acredito que esse seja o último fragmento que a gente tem que retirar. Esse fragmento subiu lá para o cálice superior, mas a gente vai retornar com o flexível fazer uma inspeção final. Pronto. Então, agora o flexível vai dar uma olhada lá nesse cálice inferior. Vamos ver se ainda tem algum fragmento para ser retirado. Perfeito, ainda tem uns pequenos fragmentos. À medida que esses fragmentos forem quebrados aqui com o laser, a gente vai tentar, na posição que está aqui, ocluindo o acesso do infundíbulo do cálice inferior através da pelve, já aprisioná-los e retirá-los através do efeito Bernoulli. Pronto, a gente já consegue aqui extrair os fragmentos que estão sendo gerados pela litripsia da flexível. Isso faz a gente ganhar muito tempo, ao invés da extração habitual com a bainha, se fosse feito com ureteroscopia flexível exclusiva. Essa é outra vantagem de fazer a cirurgia endoscópica combinada. Com o flexível agora, a gente está diante aqui do último grande fragmento. E aí a facilidade da gente extrair, uma vez que a massa de cálculo foi reduzida. E esse é outro termo que foi cunhado com a lateroscopia flexível combinada com a percutânea, que é o passar a bola, né? O pass the ball. Pronto. Fica fácil agora imobilizar e colocar para ser extraído direto pela bainha. Já tem um outro fragmento aqui no cálice inferior. Esse é o último grande fragmento agora de fato, né? Então a gente extrai ele com perfeito, retirando os últimos fragmentos. Agora é só fazer uma inspeção. Agora fica fácil para quebrar aqui através da mini percutânea, porque está de frente para a bainha. E aí a fragmentação e extração vai ser mais rápida do que a combinação com a lateroscopia flexível. E que é necessária essa revisão exaustiva do cálice para garantir que de fato ele está livre de cálculo. Então, agora a gente consegue ver o fragmento sendo mobilizado. À medida que ele vai se adequando ao tamanho da bainha, o fluxo permite que o fragmento seja apreendido sem a necessidade do basket. Uma pequena lesão ali da mucosa em virtude do uso do laser, que não traz nenhum prejuízo inicial, uma vez que não está tendo sangramento. Então, fazendo agora a inspeção, essa é a etapa da cirurgia que a gente verifica se de fato o paciente está livre de cálculo. Tanto com nefroscopia quanto por ureteroscopia flexível, a gente vê que no cálice inferior não tem nenhum fragmento. A gente observou que tinha um fragmento que subiu ao rim no momento que a gente estava fazendo a litripsia. Então agora eu posso combinar as duas estratégias para ver fragmento residual. Uma delas é passar o ureteroscópio flexível e olhar cálice a cálice para verificar se existe algum fragmento residual. Como também aproveitar, a gente já tem o ultrassom aqui à disposição. Pronto, localizei que tem de fato aqui um pequeno cálculo, pequeno fragmento, num cálice superior. Isso vai facilitar para que a gente possa ir com o ureteroscópio flexível, encontrar esse fragmento e retirá-lo. Eu acredito que ele está num coágulo que a gente viu, pronto, perfeito, está visto aqui o fragmento. Agora é retirar um a um, né? Mais uma vez a gente vai passar a bola, chega na frente da bainha ou introduzindo o ureteroscópio flexível pela bainha, a gente verifica que ele sai. Agora vamos utilizar a radioscopia como mais uma estratégia de verificar o estado livre de cálculos. Olhem para baixo aqui e vejam que basta posicionar o arco no local onde já tinham sido feitas as marcas anteriores. Isso vai minimizar a necessidade da radioscopia.
Pronto. A princípio, radioscopia, ultrassonografia e uretroscopia flexível sem cálculo. Então agora basta a gente posicionar o duplo J de maneira retrógrada, tendo a visão por controle endoscópio através da mini percutânea e a retirada da bainha para verificação do trajeto percutâneo. Percebe-se que não tem nenhum sangramento ativo de grande monta, todo o trajeto completamente visível, e a gente fica muito seguro de deixar esse paciente sem nefrostomia.